noite nós vamos continuar a nossa série, que começamos domingo passado, série em Filipenses, a alegria apesar de tudo, de qualquer coisa, como mantermos a alegria. Domingo passado falamos como manter a alegria apesar das circunstâncias adversas, aquelas circunstâncias difíceis, complicadas, sofrimento, e a gente viu que para sermos felizes nessas circunstâncias, precisamos ter uma mente em Cristo Jesus, focada em Cristo Jesus. Só assim conseguiremos passar por circunstâncias difíceis na vida. Todos nós estamos propensos a passar por momentos assim. Você pode estar caminhando muito bem pelo centro do bairro, da cidade onde você mora, e de repente você passar a mão em algum lugar do corpo, perceber algo diferente, pronto. É uma doença, alguma coisa que vai tirar a sua felicidade. Então você precisa estar preparado para suportar os momentos difíceis e complicados na sua vida. Foi a primeira parte da nossa reflexão. Hoje nós vamos falar em Filipenses capítulo 2, nós estamos avançando. Falamos no capítulo 1, hoje nós falaremos então no capítulo 2. Só lembrando que mesmo nas circunstâncias difíceis, a gente tem a oportunidade de falar do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. E eu gosto muito de dar um testemunho que é sobre um testemunho particular, que é da minha sogra, Dona Dora. A Dona Dora eu admiro muito, porque ela não perde a oportunidade. Mesmo estando nos hospitais, fazendo as consultas de rotineira ou consultas que ela precisa fazer, ela aproveita a oportunidade para falar do Evangelho. Está sentadinha ali no banco, aguardando ser chamada, e tem uma pessoa do lado, cabisbaixa, triste, e ela aproveita e fala do Evangelho. Mesmo sabendo que ela também está passando por um problema ou outro, mas ela não perde a oportunidade. Eu admiro muito essa atitude. Eu acredito que nós também precisamos desenvolver isso na nossa vida. Nos momentos difíceis, aproveitar para espalhar o Evangelho, a palavra do nosso Deus. Nesta noite, capítulo 2, quero saudá-los com uma ótima noite, uma boa noite para todos. Sintam-se confortáveis diante da palavra do Senhor e abra o seu coração, prepare a sua mente para receber a palavra do nosso Deus. E que a palavra de Deus vindo ao encontro da sua vida, ela encontre moradia e produza muitos benefícios para a sua vida espiritual, também para a sua vida física, para a sua vida pessoal e também para a vida da sua família. Quero saudar meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Conservadora de Jardim São Pedro, da qual sou pastor. Boa noite para todos vocês, sintam-se abraçados por mim, mesmo à distância. Também irmãos das outras igrejas, outras denominações que têm me acompanhado, mesmo depois da live pronta. Eu quero saudá-los desde já, quando vocês forem assistir. Um grande abraço, sintam-se abraçados por mim também. Amados irmãos, nós começamos então ouvindo o hino Rei Sublime. É um hino majestoso, bom louvar ao Senhor com este hino. Rei Sublime, majestade e glória, é esse Deus que nós louvamos. Sobre as milícias do celeste além, Ele ouve o louvor, hinos de vitória, os que te recebem todo bem. Nós recebemos muito bem do Senhor. Vamos orar? E nesta noite eu quero colocar o nome da sogra, da filha da Gorete, a sogra da Thalita, Ana Alice, que está internada, entubada. Vamos orar pela vida dela, rogar a Deus que a ajude neste momento, que esteja também confortando, cercando os familiares, trazendo dos altos céus águas de refrigério, unção, bálsamo refrescante sobre todos. Vamos orar? Convido você também a fechar os olhos neste momento. Vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, Pai bondoso, celestial, ao Senhor, ó Pai, Rei sublime, em majestade e glória, que está assentado sobre as milícias do celeste além. Sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e os nossos louvores. Ó Pai querido, rogamos que o Senhor, ó Deus, incline os teus ouvidos para as nossas orações.
o teu povo reunido neste momento, reunido, ó Pai, mesmo à distância, mas com um só Espírito, conectados, ó Pai, uns aos outros, buscando, ó Pai, a tua direção divina. Rogamos que o Senhor, ó Deus, na tua misericórdia santa, ouça os nossos louvores e os nossos clamores e as nossas orações. Que esta noite a tua palavra, ó Deus, venha ao encontro das nossas necessidades, preenchendo todo o vazio que estivermos sentindo, dando, Pai querido, confiança, esperança àqueles que não têm mais esperança, dando conforto àqueles que estão desesperados. Rogamos, ó Pai, que a tua palavra mova os céus e a terra. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender a tua palavra e a viver sempre e sempre. Rogamos de maneira muito especial, Pai querido, pela vida da Ana Alice. Que o Senhor, ó Deus, esteja afofando aquele leito, trazendo até a Ana Alice, ó Pai, a cura dos altos céus, trazendo para os familiares também o conforto, o consolo, trazendo, ó Pai, a cura conforme a tua vontade santa e preciosa. Também, ó Pai, tantas pessoas neste momento que se encontram acamadas por causa do Covid ou por outros tipos de doença. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que esteja fazendo a tua vontade, realizando, ó Pai, o teu querer na vida da humanidade. Rogamos estas bênçãos e pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, iniquidades e misérias. Pois assim nós oramos, ó Pai, não porque merecemos, mas oramos em favor e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Meus queridos, vamos à palavra do Senhor. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 3 e 4. Apenas 2 versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler 2 versões. Uma versão mais contemporânea e uma versão mais clássica, uma mais antiga. Primeiro a mais clássica, que diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Uma versão mais próxima de nós diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Uma versão mais contemporânea, talvez até mais clara no seu entendimento. Bom, o título de hoje que eu quero meditar com vocês foi postado no Facebook e algumas pessoas até deram risada e tal, mas o que o pastor vai dizer com esse título? Não sei se você teve a oportunidade de ver a postagem que fizemos na página da igreja, mas é a seguinte: manter a alegria apesar das pessoas rabugentas. Pessoas rabugentas. Lá em Minas Gerais, eu lembro quando eu criança, meus pais usavam muito isso, principalmente a minha mãe, falava muito essa palavra. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre esse tema. Manter a alegria apesar das pessoas rabugentas. O que significa rabugento? Rabugento significa alguém difícil de se conviver. E você conhece alguém assim? Eu acho que se estivéssemos presencialmente juntos, você responderia com um sorriso, como meus filhos estão sorrindo aqui. E eu acredito que se estivéssemos juntos, quando você me visse e eu visse eu falar esse tema, você daria risadas. Agora, por que é difícil conviver, irmãos, com pessoas mal-humoradas? É muito difícil. Pessoas rabugentas, pessoas rancorosas. É muito difícil conviver com pessoas assim. Pessoas rabugentas, eu acho que todos nós conhecemos uma. Todos nós. Uma perguntinha. Será que você já perdeu a alegria
por causa de alguém assim? Você já teve que lidar com uma pessoa briguenta, sabe? Aquela pessoa áspera, aquela pessoa que fala muito e que escuta pouco, aquela pessoa chata, chatinha, como alguns dizem, né? Aquela pessoa chatinha. Você já teve que lidar com uma pessoa assim? Eu acho que todos nós, né? Todos nós já tivemos que lidar com pessoas assim, pessoas difíceis de conviver, pessoas rabugentas. Isso às vezes, eu vou falar uma coisa, isso às vezes tira a nossa paciência, tira a nossa tranquilidade e muitas vezes perdemos a alegria. Perdemos. Porém, eu também acho, e olha aí, eu também acho que a maioria de nós também já fomos ou somos pessoas rabugentas em alguns momentos. A gente acha as pessoas rabugentas, mas nós também podemos ser pessoas rabugentas, pessoas difíceis de conviver com outras pessoas, pessoas briguentas, pessoas ásperas. Temos que tomar um certo cuidado com isso. Uma outra pergunta. Será que nós, então, já tiramos também a alegria de alguém? Às vezes a gente pensa que só as pessoas nos tiram a alegria, mas e nós? Será que nós já tiramos a alegria de alguém? Eu acredito que já. E eu acredito também que nós precisamos ser humildes e reconhecer que de vez em quando nosso comportamento, a nossa atitude tira a alegria de alguém. E às vezes tiramos a alegria até mesmo de um membro da nossa família. De pessoas próximas, pessoas que mais amamos, irmãos sanguíneos, pai, esposa, esposo. Por isso precisamos pensar mais nas outras pessoas e nas nossas atitudes que possam entristecer as outras pessoas. Alguém disse assim: o amor começa quando a necessidade das outras pessoas são mais importantes que as minhas. E é exatamente isso que Paulo mostra nesse texto. Os dois últimos versos do nosso texto nos falam sobre as atitudes que geram harmonia e que geram unidade. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é que precisamos de uma nova atitude com relação às outras pessoas. É a primeira divisão. Uma nova atitude com relação aos outros. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer assim: não deve haver egoísmo em nosso comportamento. Na versão contemporânea a gente viu aí, não deve ter egoísmo. Na versão mais clássica, partidarismo. Essa palavra no versículo 3 pode ser traduzida como contendas. Até mesmo aquelas panelinhas, né? Uma linguagem bem nossa mesmo. Panelinhas, tem um grupo de pessoas, e aí daquele grupo forma-se um grupinho. Grupinho A, grupinho B, grupinho C, formando as tais panelinhas. Isso é partidarismo. E às vezes esse partidarismo também vira contendas. Então esse texto fala também de contendas. Isso fala de um espírito de competição que destrói a unidade, que destrói a harmonia. É mesmo que buscar vantagem ou ganho pessoal. Isso deve ser evitado. Agora, como é fácil isso acontecer? Nós nos dividimos por qualquer coisa, meus amigos. Tem aqueles que gostam, por exemplo, tem aqueles que gostam de uma música mais agitada, mais técnica. Tem aqueles que gostam mais das músicas tradicionais. Tem aqueles que já gostam de músicas mais contemporâneas, e por aí vai, por aí afora. Agora, lembre-se, não é errado ter opiniões e preferência. Mas lembre-se de uma coisa: Deus não vai abençoar se você decidir que deve impor o seu próprio caminho a qualquer custo. A qualquer custo você quer impor o seu próprio caminho, nem que seja preciso pisar nas pessoas. Deus não vai abençoar. Em segundo lugar,
Não deve existir arrogância em nosso comportamento. Paulo não estava dizendo que deveríamos ver todas as outras pessoas como melhores que nós em todos os aspectos. Não é isso. O seu argumento é que deveríamos ver os outros como dignos de mais consideração, independente do que fazem ou do que são. Eu acredito que essa ordem foi tão desafiadora nos dias de Paulo quanto é nos nossos dias. É muito desafiadora. Essa, então, é a primeira atitude, uma atitude para com as outras pessoas. A segunda é uma nova atitude para com você mesmo. Primeiro, uma atitude que você precisa ter para com as outras pessoas. Agora, uma atitude que você precisa ter para com você mesmo. Então, em primeiro lugar, precisa ter verdadeira humildade. Significa ter uma estimativa adequada de si mesmo, de modo que não haja nenhuma necessidade de autopromoção. Uma vez perguntaram para Agostinho: Agostinho, qual é a primeira marca da verdadeira religião? Ele respondeu: humildade. Agostinho, qual é a segunda marca da verdadeira religião? Humildade. E qual é a terceira marca? Humildade. Humildade. Algumas pessoas da época de Paulo consideravam a humildade como fraqueza, servidão. E muitas pessoas ainda hoje pensam assim. Quando você fala de humildade, já vai imaginando aquela pessoa cabeça baixa, fraquinha, toda humildezinha, simplesinha. Essa é a ideia de humildade para muitas pessoas hoje em dia, e era também a mesma ideia para muitas pessoas na época de Paulo. Mas a humildade é considerar as outras pessoas mais importantes do que nós mesmos. Mas esse ensinamento, eu digo que ele vai contra os nossos instintos de autopreservação. A verdadeira religião começa sempre com humildade. Porque a menos que você seja humilde perante o Senhor, você nunca poderá ser salvo. Os orgulhosos vão para o inferno, porque não dobram os joelhos perante Jesus Cristo. Apenas os humildes serão salvos. E então, em segundo lugar, haverá grande interesse pelo que é dos outros. Em primeiro lugar, de tudo, você terá Jesus Cristo. Jesus em primeiro lugar. Em segundo lugar, as outras pessoas. E em terceiro lugar, o eu, você mesmo. Talvez você até ache fácil dizer que Jesus está em primeiro lugar na sua vida. Você pode declarar, pode profetizar. Não, Jesus Cristo é o primeiro na minha vida. Mas e os outros? Aquela pessoa que me emburrece. Aquela pessoa que parece tão desagradável. Será que eu devo colocá-la em primeiro lugar? Buscar os seus interesses próprios? É isso que Paulo está ensinando. Como alguém desenvolve a humildade? O primeiro passo é admitir que você é uma pessoa orgulhosa. Isso não é fácil de fazer, porque há algo em nós que se recusa a admitir que somos orgulhosos. Você é uma pessoa orgulhosa? A resposta é sim. Vamos admitir isso e depois mudar de atitude. A partir daí você vai começar a crescer espiritualmente. Quando você pensar menos em suas habilidades e mais em suas imperfeições. Se você puder fazer isso, eu vou desafiar você, se você tiver as condições, pegue uma folha de papel. Pegue uma folha de papel. Agora faça uma lista
dos muitos defeitos que você possui? Difícil? Talvez a seguinte lista de perguntas ajude você a focar em seu inventário pessoal. Eu vou passar uma lista. Primeira, e aí você, se você tiver a oportunidade de anotar, veja, você gosta de discutir muito? Meu filho disse que sim. Você fica preocupado se as outras pessoas não reconhecem a sua contribuição? Sim. Você ajuda e a pessoa tá nem aí, nem reconhece. Você fica preocupado com isso? Você sente uma inveja secreta do sucesso dos outros? Você vê o seu vizinho prosperando, comprando carro novo, roupas novas, os filhos do seu vizinho com roupinhas novas, você vê o seu próximo prosperando, e aí você sente inveja. Não precisa declarar, eu sou invejoso, mas aquela inveja secreta do sucesso das outras pessoas. Você se alegra secretamente com a tragédia dos outros? Uma pessoa se deu mal, você, opa, glória a Deus. Você se sente bem com isso? Você tem consciência, é a quinta pergunta, você tem consciência do que as outras pessoas pensam sobre você? Sexta, como você reage quando alguém leva a honra pelo seu trabalho? Sabe, você se esforça, dá o máximo que você pode, desenvolve um belo trabalho, e aí, de repente, outra pessoa entra na sua frente e, pam, leva a honra no seu lugar. Como você reage numa situação dessa? Você faz um bom trabalho de escola, trabalho caprichado, e aí seu amigo vai, pá, te atravessa e toma a honra no seu lugar. Como você sente? Sétima pergunta. Você faz críticas às pessoas que são diferentes de você? Pensa nisso. Quanto tempo, oitava, quanto tempo você gasta falando sobre você mesmo? Já parou para anotar? Quanto tempo você gasta falando sobre você mesmo? Nona pergunta. É uma lista para ajudar você a refletir nas suas imperfeições, tá bom? É muito difícil para você dizer assim, estou errado? É difícil? Você olhar para o seu próximo, para você mesmo e dizer, olha, eu estou errado. É difícil. E a última, e aí eu deixo você terminar a sua lista. Alguém já chamou você de rabugento? Rabugento, lembra, né? Pessoas difíceis de se conviver. Pessoa briguenta, pessoa chatinha, pessoa mal-humorada. Alguém já chamou você disso? Então, eu sei que minhas palavras podem parecer duras e até irrealistas, mas continua sendo a palavra de Deus. Agora, o que o Senhor quer, o que Ele quer, eu vou dizer uma coisa para vocês, Ele quer que nós tenhamos uma vida humilde, considerar as pessoas, independente do que elas sejam, mais importantes, considerá-las. O que o Senhor quer de nós, eu vou dizer para você, é impossível. Talvez você já olhou a lista, se encontrou dentro de uma ou duas, ou talvez até mais perguntas. Você vai ver que é impossível fazer aquilo que o Senhor nos requer. Mas eu vou dizer para você, é impossível sem a ajuda de Deus. Aí sim é impossível. Mas quando você cai nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo, se lança nos braços do nosso Salvador, com a ajuda de Jesus, é possível. É possível você olhar para aquela pessoa que te magoou durante anos e você dizer assim, eu te perdoo. Não estou falando que você vai esquecer aquilo que a pessoa fez para você. Não é isso. Mas você vai aprender a conviver com aquilo e aquilo não vai ferir mais você. Você não vai permitir que aquilo fira você mais. Você vai conviver bem.
Você vai perdoar a pessoa. E olha, eu vou contar uma coisa para você. Às vezes, a pessoa que nos magoou nem lembra mais. E a gente está lá, se matando. Porque isso mata a gente. A falta do perdão mata. E você está lá se matando, angustiando. Uma questão que a outra pessoa nem lembra mais. Então o perdão, quando a gente libera o perdão, concede o perdão, a gente fica bem conosco mesmo, com a gente mesmo. Certa vez eu conheci uma mulher que tinha um rancor muito grande. O rancor daquela mulher já durava quase 30 anos. Ela tinha um rancor com uma outra pessoa que já tinha morrido há mais de 20 anos. E ela guardava aquele rancor com tanta braveza no coração. A pessoa já tinha morrido. A pessoa já estava na glória, no braço de Abraão, e a pessoa estava aqui na terra, a outra sofrendo, amargurada. Por quê? Porque não conseguia perdoar. Amados, é fácil? Não é. É difícil. E é até impossível fazermos isso se não estivermos em Cristo Jesus. Somente em Cristo somos capazes. Cristo nos perdoou. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, pecadores, imundos. E Deus deu seu filho, seu único filho, para morrer por nós, inimigos dele. Jesus morreu por nós, nos deu perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cabe a nós demonstrar esse perdão aos nossos semelhantes. Precisamos exercer isso. Então, como manter a alegria apesar das pessoas rabugentas? Como? Uma mente em Cristo Jesus. Focada em Cristo Jesus. Somente assim. Como podemos, então, concluir tudo isso? Eu vou dizer para você. É por isso que o versículo 5, nós não fizemos a leitura dele, mas foi por um objetivo, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É por isso que o versículo 5 exorta-nos a deixar que a mente de Cristo habite em nós. Olha que ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento, ou tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Humildade. Humildade. Sem a ajuda de Cristo, simplesmente não poderemos viver deste jeito. Sem a ajuda de Cristo, não vamos conseguir conviver com pessoas difíceis. Mas com a ajuda dele, todas as coisas são possíveis. Quando eu já preguei esta mensagem com uma aplicação mais diferente, mas eu já preguei esta mensagem em outra ocasião, e uma mulher me disse que havia tentado viver desta forma, mas ela achou que as pessoas se aproveitaram dela. Então ela me perguntou o que deveria fazer. Eu respondi que ela deveria fazer o que Deus disse para fazer. Mesmo que as pessoas aproveitassem dela. Mesmo que as pessoas aproveitem de você, você deve fazer aquilo que Deus disse para você fazer. Esse é o segredo da alegria apesar das pessoas difíceis. Colocar os interesses delas acima dos interesses próprios. Ter uma posição de servo. Jesus Cristo, sendo Senhor, assumiu a posição de servo. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, lavar pés naquela época era uma função de servos. Jesus Cristo tomou uma toalha, amarrou na cintura, pegou uma bacia de água, começou a lavar os pés dos seus discípulos como servo.
é termos uma posição de servo. As pessoas vão rir de você. Sim, com certeza. Mas mesmo assim, algumas pessoas até mesmo podem usar vocês para os seus próprios fins. Sim, mas mesmo assim. Jesus viveu assim. E eles o crucificaram. Agora, podemos esperar algo melhor? Se somos discípulos de Jesus? Caminhando da mesma maneira? Meu amado, Deus não vai tirar as pessoas difíceis do nosso caminho. Mas você pode orar, entendeu? Você pode orar e pedir a Deus que lhe dê uma mente submissa. E sabe o que vai acontecer? Isso vai tornar as pessoas difíceis menos difíceis. Coloque diante de Deus. Coloque. Tem uma pessoa que está roubando a sua alegria, que está tirando a sua felicidade. Coloque-a diante de Deus. Com certeza Deus vai ajudar você e vai tornar aquela pessoa difícil menos difícil. Ela não vai tirar, Deus não vai tirar essa pessoa do seu caminho, mas Ele vai tornar essa pessoa menos difícil, com certeza. Que Deus abençoe a sua vida. Aprenda a viver com pessoas mal-humoradas, pessoas rabugentas. Às vezes estamos tão cercados por tipos de pessoas assim, roubando a nossa alegria. Não deixe que isso aconteça com você. Paulo diz assim, tenha uma mente submissa. Mente submissa é o segredo para ter felicidade, apesar das pessoas difíceis de conviver com elas. Vamos orar? Estamos chegando ao final, vamos fazer mais uma oração. Mas antes da oração, nós vamos acompanhar um cântico do Baruch. É de coração, muito conhecido também, de muitos irmãos, muitas pessoas. Como descrever? Lembrando que eu não posso exagerar muito no som, devido às regras do condomínio. O amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me Conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar o meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração.
as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu Senhor, sabe o meu louvor é de coração. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai mais uma vez, agradecê-los por tantas bênçãos, agradecê-lo pelas providências derramadas sobre a nossa vida, sobre a família. A família é uma bênção. A providência, o suprimento do lar, uma bênção. As pessoas ao nosso redor estão dispostas a nos ajudar, a orar por nós. Tantas bênçãos. E como diz o hino, se fôssemos parar para contar, não seria possível, porque são como os grãos de areia de uma praia. São muitas bênçãos. Vamos orar ao nosso Deus, então. Pai Celestial, ajude-nos a fazer e obedecer aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que a Tua Palavra nos pede. Ajude-nos, ó Pai, a fazê-lo. Dá-nos a mente de Cristo, para que vivamos como Ele viveu, somente para os outros. Oramos, ó Pai, em nome de quem deu a si mesmo por nós, Jesus Cristo. Amém. Amados, antes da bênção apostólica, nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Não poderia faltar esse hino, a excelência do amor, 178. Se você tem o seu inário, se você também tem disponível aí o Google, basta você digitar a excelência do amor, novo cântico 178, vai sair a letra para você. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, como a gente cantou lá no primeiro hino, né? O Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo bem. Nós recebemos tanto bem do Senhor, como a gente acabou de dizer. Então vamos louvá-lo e Ele vai ouvir o nosso louvor, nossas orações. O hino é 178, excelência do amor. Depois recebam a bênção. Não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se o for deste amor, suspeitas não se alcança, vero amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, que destrói este amor. Te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera,
segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Amém. Glória a Deus, a você que nos acompanhou nesta live. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus derrame chuvas de bênção sobre o seu lar, como nós acabamos de ver na palavra de Deus e também cantar. Demonstre esse amor a todas as pessoas. O amor de Deus não é tão mesquinho, o amor de Deus é grandioso e o nosso amor também deve ser grandioso para com as outras pessoas. É uma ordenança bíblica, meu querido, não é uma opção. Você deve amar as pessoas. Jesus Cristo, inclusive, resumiu toda a lei nessa simples palavra, né? Ame a ti mesmo, né? Ame as pessoas como você ama a si mesmo. Por que não tem um mandamento para você amar a si mesmo? Porque subtende que você já ama você mesmo, você ama você. Tem umas pessoas que não amam, algumas pessoas não amam a si mesmo, mas a ideia é que você ame a si mesmo. Então, ame as pessoas como você ama a si mesmo. Presta essa Bíblia. Então, procure viver nessa excelência do amor. E neste momento, eu vou impetrar a bênção do nosso Deus sobre vocês, desejando a todos uma semana maravilhosa, a semana que inicia hoje, começando hoje. Certamente, muitas circunstâncias difíceis virão sobre nós. Pessoas querendo tirar a nossa felicidade também aparecerão na nossa jornada. Mas tenha uma mente focada em Cristo, uma mente submissa, e você encontrará maneiras para viver feliz. Felizes mesmo apesar de tudo isso. Receber a bênção, amados. Deus não despeça vocês com a paz. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, somente o amor do nosso Deus, nos dá capacidade de amar as pessoas que são difíceis. E o Espírito Santo, todo o seu consolo, todas as suas maravilhas, estejam sobre todos vocês que confiam plenamente em Cristo Jesus. E com todas as pessoas que confiam em Cristo, espalhadas por todos os cantos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém, amém. E glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live. Neste momento, então, já vamos iniciar o louvor.